Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tua palavra seja a luz que guia os nossos passos, o mel que adoça os nossos gestos, o perfume que exala o amor no serviço dos irmãos. Que nos deixemos transformar por ela, imprimindo-a em nosso coração e levando-a em nosso peito como sinal que tu estás conosco. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Vocês já leram a carta apostólica do Papa sobre o presépio? Que ele publicou, né, no dia 1º de dezembro. O nome da carta é Admirável Sinal. E ele quer, com essa carta apostólica, apoiar a tradição das famílias de preparar o deserto, né? Preparar o presépio. Qual a finalidade dessa carta aqui? Apoiar a tradição das famílias de preparar o presépio para o Natal, né? Então, o Papa vai falar o que significa a palavra presépio, por exemplo, né? Ele já começa falando isso. O que significa presépio? Leia a carta. Leia a carta que você vai saber. Ela é uma palavra em latim que significa onde que Jesus nasceu? Numa manjedoura, que em latim é presépio. Da onde vem essa tradição de fazer presépio? Quem fez o primeiro presépio no mundo? Que é a representação do nascimento. Presépio, quando a gente fala presépio, a gente quer falar a representação do nascimento de Jesus. Quem que primeiro representou no mundo e na história? São Francisco de Assis, né? Que no ano 1223, chegando, né, tinha ido a Roma para aprovar a regra franciscana, e voltando para Assis, ele chegando em Grétio, ele falou lá para o João, amigo dele: ó, João, vamos celebrar um Natal especial esse ano de 1223, era novembro de 1223, e esse ano vocês vão preparar, para entrar no clima de Natal, você coloca 2 animais, o boi e o burro. E aí João preparou e fez, as famílias foram, levaram tochas, ó irmã, levaram tochas, e foi celebrada uma missa sobre a manjedoura. Foi preparada a manjedoura, mas não tinha as imagens de Jesus, José, Maria. Quem que representava? Eram as próprias pessoas que estavam lá, que representaram esse momento. O que eles prepararam foi o boi e o burro, e a manjedoura, né? Por quê? Porque São Francisco queria ver o incômodo que Jesus padeceu pela falta das coisas necessárias para o nascimento, né? Quando tem um recém-nascido, está tudo preparado, um enxoval no hospital, vai chá de fralda, né? Chá disso, chá daquilo, e quando Jesus nasceu, né, nem chá tinha, né, direito. Então, por que a gente se comove quando vê um presépio? Que o Papa Francisco, né, o que nos comove? E o próprio Papa Francisco responde: a ternura de Deus. Um Deus que se abaixou
né, se fez pequeno como nós, né? Então essa ternura, esse carinho de Deus por nós. E aí o Papa começa a falar dos sinais que tem no presépio. Começando lá de cima, o que tem no presépio? Né? Um céu estrelado, né? É um céu no silêncio da noite. E aí o Papa fala das noites da nossa vida também, que a nossa vida tem noites, tem momentos de escuridão, momentos de silêncio, às vezes momentos de incompreensão, mas é na noite que Deus não deixa a gente sozinho. Então, o primeiro sinal é a noite, mas uma noite estrelada, uma noite cheia da presença de Deus, porque Deus nasceu na noite, né? Essa noite é importante porque a gente passa por várias noites na nossa vida. Depois o Papa fala que tem paisagens também. Normalmente o pessoal representa presépios até com ruínas, né? Palácios em ruínas, casas em ruínas, por causa de uma lenda muito antiga, né? De uma crença pagã que dizia que quando a Virgem desce à luz, o templo da paz em Roma iria desabar. Tinha uma lenda antiga que falava isso. Então, normalmente, eu não sei se vocês já viram alguns presépios que tem casas em ruínas. E essas ruínas também têm um significado, um simbolismo, que é para falar que a nossa natureza nossa humanidade é uma humanidade em ruínas, quer dizer, decaída. Mas Jesus veio para trazer essa novidade para nós. Para o que está em ruína na nossa vida, transformar em novidade. Tem alguma coisa em ruína, desabando na sua vida? Então, deixa Jesus nascer para ele trazer o novo para a sua vida. E aí o Papa fala também que tem gente que coloca montanha, riacho, né? Tem um riozinho no presépio, as ovelhas, ou seja, é toda a obra da criação que participa no nascimento de Jesus, que se alegra com o nascimento do Salvador. E tem presépio que o pessoal coloca figuras simbólicas, que de outro contexto, mas muitas vezes essas figuras aparecem também no presépio. Por exemplo, pessoas pobres, mendigos, né? O Papa fala de mendigos que não conhecem o ter, mas só conhecem a abundância, a riqueza do coração, não a riqueza de bens, que são os mendigos, os pobres, que Jesus também não esqueceu deles. Tem pessoas que colocam lá músico, padeiro, pastor, ferreiro, várias profissões, né? Tem presépio que tem as profissões, para dizer que em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer profissão, a gente pode ser santo, e a gente pode deixar o menino Jesus nascer. E não podia deixar de ser quem está lá no presépio? A mãe de Jesus, né, Maria. São José, que às vezes vem até com lampião, né, que ele vem também iluminar a nossa vida, né, iluminar a nossa vida. Ele é aquele que tem um papel importante, porque é o guardião, né? Então ele protege a família. E tem, lógico, o menino Jesus, né? Deus que se fez carne. E depois da festa de Natal, vem outra festa que, na tradição, se coloca os Reis Magos, que é a festa da Epifania, onde a gente coloca os Reis Magos, que vieram de longe conhecer Jesus. São as pessoas que estão se encaminhando para a verdade, para a vida, para o amor, para conhecer Jesus, que às vezes vem de longe, né? É o caminho, né, daqueles pagãos, dos sábios, daquelas pessoas que estão em caminho até o menino Jesus para chegar na verdade. Então vale a pena a gente ler, né, esse documento em preparação para o Natal, né, que é um momento que a gente está no Advento, né, é um momento propício para isso. Aliás, vocês já prepararam o presépio na casa de vocês? Ou ainda não? Já tem árvore de Natal lá ou? Vai ser essa semana, né? Nem que for, né, uma árvorezinha, um presépinho, nem que seja pequeno, mas é importante cada casa a gente colocar. Ah, mas já tem na igreja. Não, mas é dentro de casa mesmo que a gente tem que também ter esse costume, essa tradição, porque o Papa quer que as famílias
prepare o presépio dentro das suas casas. Que a gente tem essa tradição. Mesmo se for, mas eu não tenho, né, dinheiro, condição. Não, pode ser aquele pequenininho mesmo, né? Nem que faça ou faz de papelão, não tem problema. O importante é ter algum presépio que vai preparando a gente dentro da nossa casa a receber o Salvador. Lá no finalzinho o Papa vai falar dos presentes, olha lá, no número 9. O ouro, a honra a realeza de Jesus, né? O ouro para a realeza de Jesus, o incenso para a sua divindade e a mirra para a sua humanidade, que vai experimentar a morte e a sepultura, né? Já fazendo uma pré-anúncio da sua morte e da sua sepultura. Beleza? Depois vocês leiam, tá aí, a gente fez só uma introdução do documento do Papa, falou quase todos, são poucas páginas, né? Vamos então para as epístolas do cativeiro, né? Que são 4. São 4 cartas que Paulo escreveu no cativeiro, na prisão. Que a carta a quem? A Filémon. Aqui na Bíblia CNBB é Filémon. Filémon. Tá? Tem um acento bem aqui no ezinho aqui, ó, Filémon. Tem um acento aqui onde está essa bolinha vermelha. Hoje é bolinha vermelha. É o chapeuzinho do vovô aqui, ó, Filémon. Tá? É chapeuzinho do vovô. Carta aos Colossenses, aos Filipenses, tá? Então, em todas essas cartas, Paulo aparece como prisioneiro, né? Se a gente for olhar lá, Filémon 1, 9, 10 e 13, Colossenses 4, versículo 3, 10 e 18, Efésios capítulo 3, versículo 1, 4, 1, 6 e 20, e Filipenses 1, 7, 12 e 13, tá? Então, essas 4 cartas, Paulo se apresenta prisioneiro. Paulo está na prisão. Muito bem, mas a gente quer saber onde e quando foram escritas essas cartas, como sempre, né? Para a gente contextualizar. Nós temos na Bíblia, seguindo o livro dos Atos Apóstolos e a segunda carta a Timóteo, 5 cativeiros na vida de São Paulo. 5 momentos registrados na Bíblia que São Paulo esteve preso. Então a gente tem lá a prisão dele em Filipos, Atos 16, a prisão de São Paulo em Jerusalém, Atos 21, a prisão de São Paulo em Cesareia, Atos 23, a primeira prisão de Paulo em Roma, Atos 27, e a segunda prisão de Paulo em Roma a gente vai achar na segunda carta a Timóteo. Tá? Então nós temos 4 prisões no livro de Atos Apóstolos e uma segunda em Roma na segunda carta a Timóteo. Tudo bem? 5 cativeiros, 5 prisões de Paulo registradas na Bíblia, sendo que nós temos 4 cartas que ele escreveu dentro de uma prisão. A pergunta é, em qual prisão que ele escreveu? Né? E quando que ele escreveu? Aí, por causa disso, eu tive que refazer toda a aula de hoje. Por quê? Porque como esse curso eu dei alguns anos atrás, esse conteúdo, o material que a gente tinha, ele sofreu, né, recebeu uma atualização, ele foi ampliado, ele foi revisado, e nessa ampliação e revisão, algumas coisas foram atualizadas. Então aqui que o trabalho que eu tive foi esse de atualizar também o material que a gente tinha. Por quê? Porque até o século XVIII, 1700 e alguma coisa, os autores admitiam, em resposta àquela pergunta, né, onde que Paulo escreveu a carta? O que os autores falavam? Que ele escreveu onde? No primeiro
cativeiro romano de Paulo, 61 e 63, tá? Então, gente, até o ano 1731, até esse ano aqui, vou fazer a linha cronológica da Carmeci, mas não está aqui, mas... Então, gente, preste atenção, até 1731, os autores, os estudiosos, falaram que Paulo escreveu as cartas onde? Em Roma, no primeiro cativeiro de Roma. Vou colocar aqui, no primeiro de Roma. No primeiro cativeiro de Roma, primeira prisão de Roma. Mas depois do ano 1731, a partir desse período, vários críticos propõem outras possibilidades. De fato, na prisão, Paulo planejava visitar Filipos. Então, quando, por exemplo, ele está escrevendo a carta aos Filipenses, né, ele fala, olha, estou querendo aí ver vocês, estou querendo visitar vocês. Né? Sabe-se, no entanto, que Paulo queria ir para a Espanha. Quando ele estava em Roma, quando ele estava aqui em Roma, ele falou, gente, eu estou querendo ir para a Espanha, porque eu quero ir até os confins do mundo. A gente sabe que a Espanha vinha até a pontinha aqui. A gente já viu isso, né? Então, Paulo queria vir para a Espanha. De Roma, ele não queria voltar para Filipos. Ele queria... Só que na carta aos Filipenses, ele fala que ele quer visitar os filipenses. E essa passagem é importante. Vocês estão entendendo? Paulo está escrevendo para os filipenses falando, olha, eu quero visitar vocês. Bom, até 1731, pessoal, os críticos falaram que ele escreveu na primeira prisão de Roma. Só que tem um detalhe, se ele estava em Roma e ele estava querendo ir para até os confins do mundo, não tem lógica ele voltar. Então, vocês estão entendendo, até o século XVIII, até 1731, os críticos achavam, bom, está em Roma. Só que, depois dessa data, eles começaram a questionar, mas espera aí, Paulo está em Roma. Ele escreveu a carta aos Filipenses em Roma. Vamos colocar um exemplo. Falando que vai visitar Filipos, vou visitar a comunidade. Sendo que o interesse de Paulo, e que a gente viu lá, né? Romanos 15, 24, fala, eu quero ir à Espanha. Ora, se eu estou em Roma, eu vou voltar para Filipos, sendo que ele falou que queria ir para a Espanha, então eles começaram a questionar isso, né? Estando em Roma e prevendo a sua libertação, seria mais natural que o apóstolo se dirigisse ao Ocidente, ou seja, para a Espanha, e não voltar ao Oriente, para Filipos. Porque ele queria chegar até os confins, agora vou voltar ainda. Então, o cativeiro romano, a prisão de Roma como local de origem dessas cartas, a gente tem que colocar em questão. Né? Por isso que os estudiosos hoje falam, olha, muito provavelmente não foi em Roma. Não foi em Roma. Por quê? Porque ele tinha desejo de ir para a Espanha, ele não queria voltar para Filipos. E na carta ele fala que vai visitar Filipos. Então ele está falando duas coisas. Está falando que quer ir para a Espanha e quer visitar para Filipos. Por isso que os críticos, estudiosos, depois dessa data, começaram a questionar isso. Porque ele não fala onde ele escreveu. Ele fala que está preso, mas teve várias prisões. Tá? Quais são as cartas do cativeiro? Então vamos primeiro colocar aqui. Filémon. Deixa eu colocar até na ordem aqui, fica melhor. Não voltou, mas vamos voltar aqui. Opa, voltou. Aqui, Filémon, Colossenses, Efésios e Filipenses, certo? Então, são essas cartas que Paulo escreveu dentro da prisão.
Beleza? Quiser eu mando esse material depois para vocês também. Aí a gente quer saber que prisão que foi. Até o século XVIII falava que foi no primeiro cativeiro de Roma. Só que a gente está percebendo que ele está falando para a comunidade filipense: eu quero visitar-vos. E ao mesmo tempo, de Roma, ele manifesta desejo de ir até a Espanha. Está meio contraditório colocar em questão isso aqui. Então vamos continuar o nosso raciocínio. Uma sentença, ou seja, uma afirmação diz que as 4 cartas que Paulo escreveu na prisão foi no cativeiro de Cesareia, 58 a 60, mas a situação difícil em que Paulo se encontrou torna pouco provável essa possibilidade. Porque ele estava lá em julgamento, vai para cima, vai para baixo, fala com Festo, Félix e vai pelo Agripa. Então ele estava numa situação muito complicada e para escrever essas 4 cartas aqui. Então Roma a gente já descartou. Cesareia, onde ele ficou preso, também descartamos Cesareia, né, por causa da situação que ele estava. E, finalmente, e aqui chegamos no ponto, é muito provável que Paulo tenha estado em Éfeso. Porque nessa cidade ele ficou 3 anos. Os Atos dos Apóstolos falam que Paulo ficou aqui em Éfeso durante 3 anos. E fala que sofreu o quê? Hostilidades, né? A primeira carta aos Coríntios fala também que ele ali em Éfeso teve adversários numerosos, lutou contra feras, e aquela história lá do tumulto dos ourives, né? Que eles fabricavam pequenos ídolos de material precioso, né? Ouro, e Paulo, contra os ídolos dos pagãos, acabou tirando o trabalho deles também, que eles lucravam muito vendendo esses ídolos aí de ouro, de materiais nobres, né? Então teve aquele problema lá, e aí Paulo acabou sendo praticamente expulso da cidade deles. Mas ele ficou 3 anos em Éfeso. Só que se vocês repararem aqui, não fala, o livro dos Atos não fala de Éfeso, está vendo? Fala de Filipos, fala que ele ficou em Jerusalém, Cesareia, em Roma 2 vezes, né? Mas também Atos não falou tudo. Não significa que ele esteve preso várias vezes, e a gente vai ver isso com calma. Então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, Paulo vai dizer que ele sofreu várias vezes a prisão. Várias vezes a prisão. Os Atos dos Apóstolos só falam da prisão em Filipos. Até a data que Paulo escreveu a 2 Coríntios, né, quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, os Atos dos Apóstolos falam que Paulo foi preso uma vez. Uma vez. Só que na data da segunda carta aos Coríntios, quando os Atos falam que Paulo foi preso uma vez, Paulo falou que foi preso várias vezes. Enquanto Atos, né, qual a data da 2 Coríntios? Vocês que estão com o livro aí aberto. 2 Coríntios foi escrito em que ano? Aqui, ó. A carta foi escrita em Filipos, e isso. A 2 Coríntios parece datar de meados ou da segunda metade de 57. 2 Coríntios, meados de 57. Os Atos dos Apóstolos, até o ano de 57, até Paulo escrever a carta,
Os Atos dos Apóstolos falou que Paulo tinha sido preso quantas vezes? Uma. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Lucas. Né? Então, no ano de 57, os Atos dos Apóstolos falou que Paulo tinha sido preso uma vez, uma prisão, em 57. Só que, na segunda carta aos Coríntios, no mesmo período, Paulo disse que já tinha sofrido várias prisões. 2 Coríntios 11, 23, Paulo fala lá. 11, 23, olha lá. Pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. Então, pelas prisões. Então, os Atos falam, em Atos 16, fala só de uma prisão. Não se deveriam supor um encarceramento em Éfeso, ou seja, será que ele não ficou preso em Éfeso? Já que o próprio Paulo fala que sofreu várias prisões, né? Porque Atos relata 5, mas na verdade a gente deve supor mais prisões, né? E em Romanos 16, 4, é dito que Priscila e Áquila puseram sua cabeça para salvar a vida de Paulo, o que se supõe que tenha ocorrido em Éfeso, né? Que Éfeso Paulo ficou numa situação tão difícil em Éfeso que Priscila e Áquila tiveram que ir lá expor a sua cabeça para salvar a vida de Paulo, né? Para defendê-lo, para tirar ele de uma grande enrascada, né? Como a gente tem lá em 19, 23, foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho, que é o cristianismo, como o cristianismo era chamado, né? Um ourive chamado Demétrio fabricava miniaturas em prata do templo de Diana, proporcionando lucro aos artesãos, que é aquilo que a gente falou, os ourives de Éfeso. Voltando, até 1731, todo mundo falava que Paulo tinha escrito na primeira prisão de Roma. Nós já sabemos que é muito pouco provável. Cesareia também não. Porque ele estava numa situação lá muito difícil, julgamento atrás de julgamento, não tinha como, ele precisava de tempo, até porque para escrever você sabe que tem que sentar à noite, todo dia. Então, uma possibilidade muito provável é a prisão em Éfeso. Por quê? Quantos anos ele ficou aqui? 3 anos. Atos não fala... Foi 3, né? Atos não fala de mais prisões, mas ele mesmo, no mesmo período que Atos fala que ele só sofreu uma prisão, ele fala que teve várias. No ano de 57, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, e no capítulo 2, o jeito que Paulo escreve faz pensar que ele teve contatos frequentes com a comunidade de Filipos. Porque o jeito que Paulo escreve, parece que ele está assim, tendo muito contato com a comunidade. Não é uma coisa distante, eu fui lá, depois nunca mais, né? Ele fala de Filipenses 4,18. Agora tenho tudo em abundância, tenho até demais, depois que recebi de Epafrodito as vossas ofertas. Elas são como um suave perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. Porque a gente vai ver, ele aceitou as ofertas de Filipenses, enquanto de outras comunidades ele não aceitava ofertas, de Filipenses ele aceitou essas ofertas, né? Ou Filipenses 2, 25. Quanto a Epafrodito, que é para mim irmão e companheiro de trabalho e de luta, e que foi enviado por vós para me atender nas minhas necessidades, julguei
que devia mandá-lo de volta a vós. Ele estava com saudades de todos vós e andava muito preocupado porque ficaste sabendo da sua doença. Quando você sabe que a pessoa está doente? Quando você tem contato. Ah, fulano, você está bem? Não, estou meio doente essa semana, né? Ou esses dias para trás aí fiquei meio doente. Significa que você está tendo contato, né? Uma pessoa que não sabe, eu fiquei doente, quase morri, você nem ligou, né? É quando está muito distante, né? Aí a gente não tem notícia mesmo, a pessoa, morreu, não sabia, fiquei sabendo agora. Não, ficou não sei quantos anos doente. Pois é, significa que não está tendo contato. Então imagina, Roma está aqui, gente. Roma está aqui, ó. Na bolinha aqui, ó. Tá vendo a bolinha? Roma está aqui. Éfeso está aqui. Éfeso está aqui na outra bolinha aqui, ó. Na outra bolinha que é a mesma bolinha, né? Filipos está onde? Está aqui, ó. A distância aqui, ó, de uma para outra e a volta que tem que fazer aqui, né, para chegar na cidade de Filipos. Então, aqui, essas duas distâncias significa que aqui está tendo mais contato. O Epafrodito ficou doente, está com saudade, está indo e voltando. Quer dizer, aqui está tendo um contato maior do que se ele estivesse aqui em Roma. Então, tem mais esse fator em favor da prisão de Éfeso. Quer dizer, Paulo ficou muito tempo lá, vão acompanhando comigo, ficou quantos anos? 3 anos. Éfeso é mais próximo de Filipos, quer dizer, o contato frequente com a comunidade que está expresso na carta de Filipos demonstra que ele não está tão longe assim. E além disso, nessa cidade de Éfeso, tem uma torre conhecida como prisão de Paulo. Lá tem uma torre que o pessoal chama, é popularmente conhecida como a prisão de Paulo. Quer dizer, se é prisão de Paulo, provavelmente ele ficou preso ali. Então existe uma prisão de Éfeso, tudo concorre a favor disso. E aí vão falar assim, mas na carta aos Filipenses fala de pretório, casa do imperador. Onde é que fica o imperador, normalmente? Em Roma. Então Paulo estava em Roma, mas espera lá. Toda a sede de procônsul ou magistrado inferior também era chamado de pretório. E membros da casa de César podiam ser agregados à casa do governador. Então, Paulo escreve a carta de Filipenses tendo perto de si quem? Timóteo. O mesmo se dá quando ele escreve a Filémon e aos Colossenses. Por outro lado, ao escrever Colossenses e Filémon, Paulo se encontra com as mesmas pessoas, Epáfras, Aristarco, vamos lá? Marcos, Lucas, Demas e Onésimo. E ainda a gente tem a presença de quem? Tíquico e Justo, né? Então Paulo não estava sozinho, teve a presença também de outros companheiros, amigos de caminhada. Então pode-se dizer que se eram basicamente as mesmas pessoas que estavam juntos, significa que é o mesmo prisão, é o mesmo local, porque as mesmas pessoas estavam juntos. Né? De um modo geral, aparecem essas mesmas pessoas, né? Epáfras, Aristarco, Marcos, Lucas e Demas, em Filémon, Colossenses. Ainda nós temos Tíquico e Justo em Colossenses, né? Então, a gente vai percebendo as mesmas pessoas, significa que Paulo estava no mesmo lugar. Para estar com as mesmas pessoas, você tem que estar no mesmo lugar. Disso tudo a gente conclui que as 3 cartas, Filémon, Colossenses e Filipenses, foram escritas no mesmo cativeiro, possivelmente na cidade de Éfeso.
na cidade de Éfeso. Nos anos 56 e 57, né, próximo aqui da data que ele vai escrever a 2 Coríntios também, né? Agora, e a carta aos Efésios? Porque se as 3 ele escreveu em Efésios ele não vai escrever em Efésios. A gente vai analisar cada coisa a seu tempo. Aí depois a gente fala de Efésios. Primeiro vamos falar das 3 que foram provavelmente escritas em Efésios, na cidade de Éfeso, tá? Na cidade de Éfeso, entre os anos 56 e 57. Vamos agora para Filémon, tá? Vamos começar a carta Filémon. Onde que foi escrita a carta Filémon? Efésios. Éfeso, que ano? 56, 57. 56, 57. Muito bem. Bom, estando aqui, ó, Paulo cativo em Éfeso entre 56 e 57, todo mundo está aqui, né? Ele foi procurado por um escravo, Onésimo, o nome do escravo é Onésimo, que fugira da casa do seu patrão Filémon em Colossos, na Ásia Menor. O patrão se chamava Filémon. E o escravo? Onésimo. Fugiu da onde? Que morava em Colossos. Lembra? Colossenses, diz alguma coisa? Colossos? E aí, o que aconteceu? Onésimo fugiu da casa do patrão Filémon e foi atrás de Paulo. Procurou Paulo, né? A legislação judaica mandava não devolver ao amo o escravo que fugisse. Então, o escravo fugitivo, no judaísmo, se ele chegasse para você, chegar um escravo batendo na sua porta hoje, pela lei judaica, você não devolve para o patrão, não. Pega. A partir de hoje é seu. Agora, na lei romana, o escravo, que é propriedade do patrão, e se achasse o escravo, é obrigado a devolver o escravo para o patrão. E tinha penas severas para esses desertores. Então, e Paulo conhecia as duas leis, a lei judaica e a lei romana. Pela lei judaica, ele não precisava devolver. Pela lei romana, ele é obrigado a devolver. E agora, o que Paulo faz? Devolve ou não devolve? Paulo estava onde? Em Éfeso. Ele estava preso em Éfeso. Chegou lá o escravo fugitivo. Tá? Esse aqui, gente, é o Onésimo. É o escravo Onésimo, Santo Onésimo. Paulo, então, pensa assim, ele quis reter Onésimo consigo, embora, por causa da lei romana, né, ele não poderia. Por quê? Porque, embora não lhe pudesse dar no foro civil, podia apregoar-lhe a redenção trazida por Cristo e gerá-lo para a vida nova dos cristãos, né? Então, Paulo aproveitou o momento para gerar Onésimo para o cristianismo, dar a ele uma vida nova, falar da salvação que Cristo nos trouxe. Agora, Paulo aproveitou, bom, se veio até mim, eu vou aproveitar o quê? Evangelizar. Eu vou gerar mais um filho para Cristo, né? Eu vou gerar mais um para Cristo, porque Paulo fazia isso. Alguém chegava nele, irmão, já ouviu falar de Jesus? Então senta aí. Senta que lá vem a história. E falava de Cristo, e gerava a pessoa para Cristo, e dava uma vida nova. Como é que está a sua vida hoje, irmão? Vou te mostrar uma vida muito melhor. Então,
Paulo pensou em guardar consigo Onésimo para que este colaborasse na difusão do evangelho, porque agora o Onésimo já é uma pessoa evangelizada, já virou discípulo de Cristo. E discípulo se torna o quê? Discípulo missionário. Sempre assim, discípulo missionário. Agora vou fazer ele um grande missionário, ele vai levar a palavra aqui, ó, já está com a Bíblia na mão, pronto para anunciar. Mas, igreja em saída. Mas Paulo pensou, vou devolver, não vou devolver, vou devolver, não vou devolver, vou devolver, não vou devolver. Então, ele resolveu devolver o escravo. Por quê? Porque ele não queria assumir uma atitude desleal para com Filémon e a lei romana exigia devolução. Então ele pesou mais a lei romana para ele e também, poxa, ele não queria ser desleal com o Filémon. Ele não queria ser desleal com Filémon. E ele escreveu para o patrão. Essa carta ele escreve para o patrão, porque o escravo estava do lado dele. O escravo estava com ele. Ele escreve justamente para o patrão. Ao enviar Onésimo de novo para a casa do patrão, então Paulo envia, você vai voltar para a casa do seu patrão. Aí vou escrever uma carta cheia de calor humano e vivacidade, recordando ao patrão a necessidade de receber o escravo não mais como coisa ou propriedade, mas como um caríssimo irmão em Cristo. Já que Paulo, entendeu? Devolveu para o patrão, mas falou, olha, ele agora não é mais uma coisa, ele agora é um irmão seu em Cristo. Ele foi gerado para a vida nova em Cristo. Ele veio escravo, mas ele está voltando seu irmão. E foi com a carta de Paulo. E se Onésimo, o escravo, tinha prejudicado, defraudado alguma coisa a Filémon, que ele pusesse na conta de Paulo. Olha, põe na minha conta aí, se ele te prejudicou, roubou, sei lá, defraudou alguma coisa sua, põe na minha conta aí, e eu vou pagar. Porque, na verdade, Filémon é que devia a Paulo, porque Paulo gerou ele para Cristo. Então, na verdade, a dívida que existia ali é entre Paulo e Filémon, patrão. Porque Paulo tinha gerado Filémon para Cristo. Ele tinha dado a riqueza maior nesse mundo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, na verdade, o Filémon que se sentia devedor de Paulo. Então, essa conta aí, né? Então, olha como é que Paulo foi esperto e usou uma linguagem comercial para persuadir. Quer dizer, ele ia ficar dentro da lei, não ia prejudicar o amigo, tirar o escravo dele, porque Paulo podia usar, eu te gerei para Cristo, eu gerei agora Onésimo também, ele vai me ajudar aqui na evangelização. Ele podia ter feito isso. Não, eu vou voltar. Você vai voltar para o seu patrão, mas você vai levar uma carta onde você vai voltar agora não mais como uma coisa, como escravo, mas como um irmão caríssimo. E aí Filémon, que devia ser um cristão bem formado, que exercia caridade para com todos os santos, até reconfortando o coração dos irmãos. Paulo vai colocar isso tudo na carta, né? Porque vai, né, falar bem dele, do que ele está falando, o que ele está fazendo, né, da caridade dele. Ser uma pessoa muito caridosa, né, com certeza vai acolher bem o Onésimo como seu irmão. Então, Paulo concluía a sua carta exprimindo a certeza de que Filémon seria ainda mais generoso do que Paulo lhe pedia. E nessa carta a gente pode dizer que temos aí a primeira declaração dos direitos humanos no cristianismo. Porque os direitos humanos é baseado na verdade que nós todos somos irmãos, né? Iguais e irmãos, porque nós todos temos a mesma natureza humana. Não existe judeu, grego, escravo, livre, todo mundo é irmão, todo mundo faz parte da mesma natureza humana. E a regeneração do batismo
faz com que nós sejamos um em Cristo, sem distinção entre judeu, grego, ou bárbaro, escravo ou livre, né? Então Paulo fala aqui dessa igualdade que existe entre todos, né? Por sermos participantes da natureza humana. É uma cartinha pequena, ela só tem 25 versículos, não tem, é um capítulo só, né? É uma carta que não tem nem capítulo, é só versículos, né? Mas que fala de coisas extraordinárias, né? Então, o apóstolo não quis com isso pregar uma violenta revolta dos escravos contra os patrões, nem eliminar o regime da escravidão. E falar, bom, diante de Cristo agora ninguém é mais escravo, né? No fundo, Paulo está dizendo isso. Como cidadão romano e habitando em regiões dominadas pelos romanos, ele tinha que respeitar a lei civil. E aquilo ia gerar um conflito danado. Então, sem gerar conflito, e aproveitando a ocasião, Paulo então faz essa declaração dos direitos humanos, falando que todo mundo é igual, que não existe patrão, escravo, e nós todos somos um em Cristo. Porque ele queria, era na verdade, transformar a relação entre escravos e patrões, proclamando que em cada escravo, um irmão que compartilhava a dignidade do seu patrão. Quer dizer, a dignidade de patrão é a mesma dignidade do escravo, que é a dignidade de filhos de Deus, de seres humanos, que não tem um mais digno do que o outro, né? E aqui é o Filémon acolhendo quem? Onésimo com o que na mão? A carta, né? Primeiro acho que o Onésimo chegou, lê primeiro aqui. Depois acho que ele jogou a carta primeiro, ficou, não, leia primeiro, por favor. Depois por quê? Porque para acontecer a emancipação dos escravos, né? Ou seja, para acontecer a libertação dos escravos, né? Para acontecer isso na história, na vida humana, primeiro tinha que acontecer aonde? Nas mentes dos homens antigos, para depois se tornar uma prática na lei civil. Não adianta nada querer mudar a lei civil se não mudar primeiro o quê? A mente das pessoas, a mente e o coração das pessoas. Então, Paulo fez o quê? Respeitou o direito romano, lembrou a Filémon os outros direitos, como o direito da caridade, pelo fato de ser cristão, e Paulo, já ancião, com algemas, amigo e credor espiritual de Filémon, suplicou em favor de um filho para que fosse recebido como irmão caríssimo em Cristo. E olha lá o que acontece, as correntes vão se libertando, mas primeiro tem que acontecer dentro da gente, na mente, no coração, para depois se tornar uma lei, né? Depois acontecer na sociedade. Então, Paulo, que era credor de Filémon, quer dizer, Filémon estava com uma dívida grande com Paulo, porque ele tinha feito Filémon nascer na fé, né? Era mais um filho dele. Caso Filémon compreendesse o alcance dessas palavras, então se ele lesse a carta e entendesse, ele faria de Onésimo um liberto feliz, servidor de Cristo, juntamente com seu patrão. Então, assim, Filémon é uma obra-prima de arte epistolar, né? Portadora de princípios que revolucionariam a história dos homens. Porque falar isso aqui naquele tempo é uma revolução, mas não uma revolução externa só na sociedade, mas uma revolução interior. Porque a pessoa fugir um escravo e aceitar outro como irmão é realmente uma revolução na história dos homens, mas uma revolução que começa a partir de dentro. E essa, vou voltar aqui, fecha a cortina por enquanto, essa é a carta a Filémon. Ela é curtinha, né? Mas basicamente é isso, que a gente deu a volta lá em Éfeso para chegar nela, né? Na prisão de Éfeso. Ah lá, a própria Bíblia está falando, Paulo estava na prisão, provavelmente em Éfeso, por volta de 55, a gente está aí tudo o quê? No
por volta, meados de 55, a gente falou 56 ou 57 também. Depois ele pode, ele pode ter considerado realmente como irmão, pode ter até, vai lá para junto de Paulo, porque você vai ser mais útil lá. É uma forma de eu pagar essa dívida espiritual que eu tenho com Paulo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite de estudo, de aprofundamento na sua palavra, onde nós aprendemos que todos nós somos irmãos, somos um em Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa e me ilumina. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser, para fechar com chave de ouro esse ano.